É uma alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, começando um novo tempo, uma nova temporada. Vamos estudar o Evangelho de São João, seguindo ali as orientações do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. Se você ainda não adquiriu esse livro, é importante que você o adquira para você perceber ali a sabedoria, a iluminação do Espírito Santo que o Padre Jonas teve para nos ajudar a viver uma experiência orante com a Palavra de Deus. Então vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza nesse tempo favorável de estudo do Evangelho de São João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como eu disse, nós estamos iniciando hoje uma nova temporada aqui na Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos estudar o Evangelho de São João. Você já pode pegar a sua Bíblia e nós vamos ler o texto, João, anota aí no seu caderno, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Vamos ler o texto e depois comentar. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Quero convidar você a ter olhos de águia. É muito importante isso. Porque João, ele é a imagem do animal que se refere a ele é a águia, porque ele consegue ver de cima, não é? Então a estrutura do Evangelho de João, ela é mais ou menos subdividida assim. O prólogo, que vai do 1 ao 18, capítulo 1, de 1 a 18, que nós acabamos de ler. Depois, aqueles trechos que vão falar dos sinais de Jesus, de 1:19 a 12:50. Depois, a hora de Jesus, quando começam os discursos da despedida, do capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 31, aí quando se dá a consumação, né, a morte de Jesus na cruz. E o epílogo, no capítulo 21 de São João, que vai ser o texto que vai falar da ressurreição e da aparição do ressuscitado. O Evangelho de João é considerado um evangelho místico, espiritual, teológico, não é? Por quê? Ele apresenta de uma forma muito concreta, depois de anos e anos e anos aí de meditação de tudo que aconteceu, de tudo que ele viu, que ele foi testemunha. Ele apresenta Jesus como aquele que vem com suas palavras e as suas obras para apresentar, mostrar aquele que ninguém nunca viu, o Pai. No entanto, que nós terminamos o prólogo com João dizendo exatamente isso, versículo 18. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou.
Então, Jesus vem revelar o Pai. E nós vamos perceber no prólogo uma associação muito interessante com o Gênesis. No princípio, o Gênesis era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, o verbo, a palavra, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que foi feito. Então, toda a criação da realidade espiritual, os anjos, não é? Toda a criação da natureza, o homem foi feito por meio de Jesus, o verbo, a palavra. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominam. Então Jesus é essa luz que vem dissipar todas as trevas. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer no meio dele, por meio dele. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. Então, a missão de João, que é dar testemunho de Jesus Cristo. Ele não é Jesus, ele não é o Messias, ele não é o verbo, ele é a voz que clama no deserto. Versículo 9. Ela era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Então, o desejo de Deus de iluminar a todos. Então, envia o seu Filho. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não a receberam. Então, olha só, a liberdade, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quando nós nos abrimos, quando nós recebemos essa luz, quando nós acolhemos essa palavra, quando nós acolhemos o Filho de Deus, quando nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para toda a humanidade, por isso que existe a igreja, por isso que nós evangelizamos, por isso que existe a Canção Nova, por isso que tem o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, para que a palavra de Deus toque no coração. E tocando no coração, né? A fé que entra pelos ouvidos, vá transformando e fazendo-nos cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Versículo 14, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Ele veio armar sua tenda, ele tabernaculou, ele veio morar no meio de nós, ele veio ser acessível, ele veio dar a vitória, ele veio libertar dos pecados, ele veio destruir as obras do diabo, ele veio vencer Satanás, ele veio nos dar a vida eterna. E é exatamente isso que João está anunciando, mas nós precisamos acreditar no Filho de Deus. Versículo 15, João dá testemunho dele e proclama, foi dele que eu disse, o que vem depois de mim está à minha frente, porque existe antes de mim, desde toda a eternidade. De sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então a graça e a verdade nos foram dadas por meio de Jesus Cristo. Jesus veio trazer a graça da salvação, a graça da vida eterna, a graça de nós nos tornarmos filhos, e filhos amados de Deus, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito, que nós creiamos no Filho, no Verbo, na palavra, essa palavra que se fez carne, para receber graça e verdade, e viver debaixo dessa verdade, que é Jesus Cristo. Essa verdade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18, a Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então o Deus unigênito, o Filho unigênito do Pai, o Verbo, a palavra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ele se encarna, ele tabernacula, ele vem habitar no meio de nós, ele arma a sua tenda no meio de nós, para nos colocar dentro dessa tenda. Essa tenda está cheia da graça e da verdade. E João vai nos mostrar já no início, no prólogo, no seu Gênesis, essa eternidade do Filho de Deus, mas essa graça que nós recebemos da encarnação do Verbo, com um objetivo, revelar-nos aquele que ninguém viu, o Pai, trazer a mensagem do Pai
para nós, que é uma mensagem de verdade, que é uma mensagem de graça, de luz, de salvação, de vida eterna. Ele quer que nós sejamos filhos e filhos amados de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? O Pai enviou o seu Filho, o Verbo, a palavra eterna, que veio habitar no meio de nós para que, acolhendo-o, sejamos filhos no Filho. Esse é o desejo do Pai a nosso respeito, ou seja, inserir-nos na sua luz, infundir-nos a sua graça para que caminhemos na verdade, conheçamos o Pai e tenhamos a vida eterna. João vai nos mostrar exatamente isso, vai nos revelar o Pai, mas vai revelar também o projeto do Pai a nosso respeito, que nós sejamos filhos no Filho e tenhamos a vida eterna. Então estejamos atentos, porque João, no seu Evangelho, vai nos apresentar esse Pai que nos ama e que tem para cada um dos seus filhos o melhor, o seu próprio Filho unigênito, que é o melhor que Deus oferece para nós, mas também tem a vida eterna, a eternidade feliz na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos rezar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra inicial do Evangelho de São João, que nos toca profundamente. Agradecer porque o Senhor veio, armou a sua tenda, tabernaculou nesse mundo, no meio de nós, e está presente no meio de nós, vivo e ressuscitado, é acessível a nós. E o Senhor quer nos revelar o Pai, o Senhor quer nos revelar o amor do Pai, o Senhor quer nos revelar o projeto do Pai para cada um de nós, que é um projeto de salvação, que é um projeto de eternidade. Obrigado por dissipar as trevas, obrigado por apresentar a verdade. O Senhor é a própria verdade que se encarnou. Obrigado por nos mostrar o caminho que nos conduz à salvação. Jesus, toca no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que, vivendo essa experiência do Evangelho de São João, nós possamos amar o Pai, amá-lo, desejando cada vez mais, na força do Espírito, a eternidade, a salvação, vivendo como filhos, filhos amados de Deus, no Senhor, na sua presença. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Esse é o desejo do Pai, que nós o conheçamos a partir do Filho, que o revela a cada um de nós. E revela um projeto. Existe um projeto para a sua vida. É um projeto de salvação. É um projeto de vida eterna. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.